Pronto? Sim? Simples. Gente, boa noite, 18h27 e mais uma live da Mulher Antifrágil. Gente, hoje eu tô literalmente a mulher antifrágil. Eu não estou na minha casa, eu estou no campo, eu estou numa chácara, mas Deus é tão bom que eu falei que eu só vinha pra chácara se tivesse jeito de fazer a live, que eu não ia deixar de fazer a live. E o que aconteceu? Eu tô aqui na porteira e só pega a internet aqui. Então, é aqui mesmo. Trouxe meu ring light, tô de fone e essa lua maravilhosa aqui atrás, né? Não importa aonde, importa é fazer o que tem que ser feito. Verdade? Eu tô muito feliz de estar aqui fazendo a nossa 10ª 10 de 21 e animadíssima para o que temos hoje. Temos o final de semana aí, onde você vai botar as tarefas em dia, tudo que você não conseguiu fazer, você vai fazer esse final de semana. E antes da gente começar o nosso conteúdo, eu quero convidar você para que você possa pegar esse aviãozinho e mandar para uma amiga, para sua mãe, para sua sogra, para as suas discípulas, as mulheres, a uma mulher que você sabe que precisa ouvir algo, que precisa receber hoje uma palavra poderosa, uma palavra que vai mexer com ela. Você que sabe que tem uma amiga que está desesperada, que está desesperançosa, né? Você acha que não tem mais esperança para você, não tem o que fazer com você. Pega esse avião e manda para ela. Com certeza, esse tema que eu vou falar hoje vai ajudar. Nós vamos falar sobre as vozes. Quais são as vozes que nós escutamos? Lembra que eu falei ontem da armadilha da aprovação? E o problema de você, muitas vezes, é que você cai A gente escuta vozes e essas vozes nos levam para a armadilha. Verdade? Então vamos lá. E você que, antes de começar também, você que não assistiu a live de ontem, ou alguma da semana, ou alguma das 10 lives, eu quero que você vá lá pro nosso canal do Telegram, no link da bio, no final eu vou fazer um arrasta para cima, que vai levar você até lá e você vai se inscrever e ali vai receber os desafios e ali você vai ver todas as lives, tudo que eu coloco aqui nas minhas lives vai cair para lá, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou falar hoje sobre que vozes você tem escutado. Quais são as vozes que ficam ecoando em você, que ecoam nos seus ouvidos? Quais são as vozes que você tem dado ouvido e que essas vozes têm atrapalhado você de ir adiante? Essas vozes têm atrapalhado você de ser a mulher antifrágil. Você não pode permitir que vozes externas destruam quem você é. Você não pode permitir que vozes que vêm do além, que não são vozes dadas por Deus. Você tem que tomar muito cuidado. E eu quero dizer para você que existem muitas vozes falando conosco. Todos os dias existem vozes, né? Eu escuto muitas vozes. Eu tenho que lutar, eu já falei isso para vocês. Eu tenho que lutar todos os dias para somente escutar a voz do Espírito Santo. Escutar somente a voz de Deus. Escutar a voz do meu marido que me ama, que quer o melhor para mim. Amém? Eu queria abrir com você... Gente, eu tô sem meu flip charter hoje, porque hoje o cenário aqui é improvisado. Eu quero abrir com você em 1 Samuel, abre lá, 1 Samuel 17, 28, olha o que fala. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar
aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Sabe qual é a primeira voz que nós temos que vencer? A voz da rejeição. E esse texto é um texto muito importante que eu uso muito. Por quê? Porque aqui mostra, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Aqui, Eliabe ri de Davi, debocha de Davi. Então, a primeira voz que nós temos que vencer é a voz da rejeição. Queridas, muitas mulheres não conseguem se tornar a mulher antifrágil. Muitas mulheres não conseguem cumprir o papel que Deus tem para elas. Muitas mulheres não conseguem ser mulheres felizes, plenas, gratas, porque elas estão presas na voz da rejeição. Muitas mulheres vivem presas na armadilha de agradar a todos porque foram muito rejeitadas. E eu tô lendo aqui para você também a história de Davi. Davi foi rejeitado. Vocês sabiam disso? Davi foi muito rejeitado. Davi, quando Samuel chegou para ungir Davi, não sei se vocês lá leram esse texto, mas Samuel pergunta: acabou todos os seus filhos? Porque Deus fala que não era nenhum daqueles. E os irmãos de Davi não acreditam que não era nenhum deles. Eliabe, então, que era do exército de Saul, tinha certeza que era ele que ia ser ungido. Tanto que ele rejeita. Davi foi rejeitado pelos irmãos. Davi, ele era o pastorzinho de ovelhas. Davi era aquele que não estava... Gente, naquela época, pastorear as ovelhas não era algo nobre, igual hoje, né? Se você for olhar, pastorear as ovelhas, ser um pastor de ovelhas do campo também não é nobre, mas ser do exército era tudo. Era algo poderosíssimo. E Davi teve que lutar contra a voz da rejeição. E eu quero dizer para você, mulher, existem muitas mulheres que estão me assistindo, muitas mulheres que ainda vão me assistir, que estão presas na rejeição. Rejeição que você sofreu dos seus pais, rejeição que você sofreu de um namorado, rejeição que você sofreu de amigos na escola. Eu contei para vocês que quando meus pais mudaram de Goiânia para Brasília, nós viemos por uma missão em 1992 e não foi fácil para mim. Eu já contei meu testemunho na conferência algumas outras vezes também. Eu tinha 15 anos de idade. E em 94, 2 anos depois, houve um rompimento, né, em relação das comunidades evangélicas do meu pai, com a pessoa que estava, era o vice-presidente. E eu não vou entrar nesse embate aqui agora. Quem quiser saber mais, você pode adquirir o livro do Bispo Rodovalho, a biografia dele. Lá tem a história na íntegra. Mas o que eu quero contar para você? Gente, eu sofri demais. Por quê? Porque eu sofri a rejeição de toda uma igreja, as pessoas. Você acredita que coisa mais doida? Eu quero até contar esse testemunho aqui. E depois que eu realmente me resolvi, eu contei o meu testemunho na conferência, saiu até a música. Gente, eu tenho uma notícia, hoje eu tô cheia de notícia. A minha música, Não Temerei, já está disponível. Se você ver nos meus stories, a Sara Music já postou, ela tá lá no Spotify. Eu gravei com o pastor Eltim, ficou com o Pingo, ficou maravilhosa a música. E essa música é Não Temerei. Eu não temerei se a minha força está no Deus que acredita em mim. Eu não temerei. Se você tiver Deus dentro de você, se você acreditar na força de Deus que está no seu interior, você não vai ficar preso à voz da rejeição. Voltando à minha história. O que aconteceu? Eu perdi todos os meus amigos. Todos, gente.
foi rompante, foi de repente, eu tinha 15 anos. Chorei 2 anos, foi desesperador. Foi desesperador. Eu achava que o mundo ia acabar. E eu falava pro meu pai, como que... Nossa, foi muito ruim. E isso foi muito ruim para mim. Eu falo muito pros meus filhos, que eu vejo eles crescendo com amigos de infância. Eu não tive isso. Eu não tive amigos desde que estudei na mesma escola, na igreja, que cresceram comigo. Não tive, eu não tenho. E engraçado que essa semana eu contactei com 3 pessoas que era dessa época de Goiânia, quando eu tinha 12 para 13 anos. Com 3 amigas minhas, foi muito legal, eu conversei com elas pelo Instagram e, nossa, passou um filme na minha cabeça e eu fiquei tão surpresa e eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, que interessante, eu tô falando sobre isso e parece que eu me libertei na conferência agora desse assunto. Foi uma coisa assim, foi muito forte mesmo. E eu comecei a conectar com essas pessoas que fizeram parte da minha vida lá atrás e que tinham sumido. Gente, 30 anos se passaram. Tudo bem que é pelo Instagram, mas você fui ver, né? Ontem eu conversei com uma delas um tempão à noite e fiquei conversando e perguntei, você tem casal? Você casou? Você tá com filhas? Eu lembro que eu ia passar final de semana na casa delas, era o máximo para mim lá na casa delas, passar o final de semana, elas eram super minhas amigas. E foi muito, muito. Então assim, gente... Por muito tempo eu fiquei presa na voz da rejeição, sabia? Por causa dessa situação. Eu sofri muito, muito tempo. E eu era, nossa, eu lembro que no início do meu namoro com o Lucas, ele falava assim, mulher, tu é muito desconfiada. Eu era muito desconfiada. Para mim, confiar em alguém, nossa, era muito difícil. Por quê? Por causa dessa situação que eu passei. Então, só que, querida, eu quero dizer para você que essa voz da rejeição, ela não é a voz de Deus. Vamos voltar aqui. A voz da rejeição, a primeira voz que Davi escutou foi a voz da rejeição. Davi não discutiu com seus irmãos quando o irmão começou a rejeitá-lo. Davi, se ele tivesse escutado a voz de Eliabe, ele não tinha ido lá para ver a batalha, porque ele falou, eu consigo, eu vou lá sim, eu vou lutar contra esse gigante com uma fenda, porque eu já lutei contra um urso, eu já lutei contra um leão. Quantas vezes a voz da rejeição não deixa você caminhar, a voz da rejeição não deixa você tomar novas atitudes, a voz da rejeição não deixa você alcançar os sonhos que Deus tem para você. E eu quero dizer para você que você não pode ficar presa nessa voz. Deus tem um plano para você. Quando você nasceu no ventre da tua mãe, Deus te formou para você ser próspera. Deus te formou para você brilhar. Deus te formou para você errar, mas você vai errar, vai levantar. Deus te formou para você ir e tentar. Você não pode ficar presa à voz da rejeição. O inimigo vai falar o que para você? Através dessa voz? Você não pode, você não vai conseguir, você não presta, você não vale nada. Sabe por que muitas mulheres, elas têm a sensação elas têm a síndrome de aprovação? Por causa da rejeição que elas sofreram. Muitas mulheres, eu tenho discípulas que não conhecem os seus pai biológico. E elas precisaram ir para terapia para que elas pudessem entender que não é porque o pai delas rejeitou elas que o mundo está rejeitando. Eu conheço mulheres que não conseguem casar, não conseguem ter um relacionamento, não conseguem acreditar que o marido ama elas. Por quê? Porque elas foram rejeitadas em alguma área, em algum momento da vida delas. E vocês não podem ficar presas a isso. Vocês precisam vencer. Vocês precisam dar um passo adiante. Vocês precisam tampar estas vozes e deixar somente a voz do Espírito Santo ecoar. Amém? Então, nós temos que fazer o quê? Escutar a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é a única voz que pode ecoar e pode nos fazer bem. A voz do Espírito Santo é a única que vai fazer você se tornar uma criatura forte. É com ela que você vai ter força e energia para vencer a rejeição. A voz
Olha, presta bastante atenção. A voz do inimigo traz confusão. A voz do inimigo é quando você está confusa, quando você está com raiva, quando você está com ódio. Ontem, inclusive, eu e o Lucas falamos sobre perdão numa live. Se você não assistiu, vai no canal do Telegram, chamado Mantenha Distância, que a minha live é do Lucas. Não é esse, não tem nada a ver com mulher antifrágil. Vai no link da bio do Lucas e entra lá. A gente foi muito forte, porque o mundo está doente. As pessoas não querem perdoar. E o Lucas falou uma coisa muito séria. Ele disse que a falta de perdão, a vingança, ela é prazerosa. Ela alimenta a carne. Forte isso. E o perdão, você tem que... O quê? Você vai ter que perder. E quando você decide passar por cima da voz da rejeição, você decidiu perdoar. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Passar por cima da voz da rejeição é decidir perdoar. E perdoar é uma decisão. Você tem que parar de esperar o que o outro vai fazer. Perdoa. A Bíblia diz, perdoe vezes 70 vezes 7 vezes. Não espere circunstâncias, não espere nenhuma situação. Perdoe. Ok? A voz do inimigo traz confusão. A voz de Deus traz afirmação. Deus não nos acusa. Deus, gente, é tão maravilhoso. Deus sabe o meu pecado. Deus sabe a minha transgressão. Deus sabe a sua transgressão. Deus sabe o seu pecado. Deus sabe aquilo que você fez de errado e Ele não te acusa. Ele está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos dizendo, minha filha, vem até mim. Vinde a mim os que estáis cansados, vinde a mim os que estáis sobrecarregados e eu os aliviarei. Esse texto eu amo ele. Por quê? Porque é isso que nós temos que fazer. Quantas pessoas estão presas a essa voz da rejeição demoníaca, destruidora? Não é mesmo? E a segunda voz que eu quero falar hoje, a voz da comparação. A comparação é algo demoníaco. Olha, vamos lá, vamos ler um texto? 1 Samuel 17:38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Olha o que acontece. Nesse momento, Saul vestiu a Davi, vamos ler de novo, a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul, quando Davi chegou e falou, eu consigo lutar com este gigante, olharam para ele e falaram assim, você, um naniquinho desse, você tá doido, você tá louco, nunca se inspiraram, tão loucos. Porque Davi era desse tamanho, né? A Bíblia diz que Deus não vê a aparência. Como eu disse para vocês, Eliabe era o irmão de Davi do exército, devia ser forte, alto, né? Musculoso. E Davi devia ser um baixotinho, franzininho, magrinho, e que ninguém dava nada. E foi ele que foi escolhido, né, gente? E quando Davi foi, Saul falou para ele, põe a minha armadura. E eu quero dizer para você vencer as vozes que te atormentam, para você vencer os seus gigantes, você não precisa estar vestido de uma armadura de ninguém. Existem pessoas que acham que se não tiverem vestidas de alguém, você quer a armadura do outro. Você acha... algumas pessoas olham para mim e falam assim, não, se eu não for igual a bispa, se eu não fizer igual a bispa, se eu não usar a roupa da bispa, se eu não tiver o carro da bispa, se eu não morar na casa da bispa, eu não vou conseguir nada. Gente, nada a ver. Para de olhar para os outros. Você é especial. Existe um dom em você. Deus te formou com um dom. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que para fazer tudo isso que eu estou falando, para sonhar, para ser a mulher antifrágil, para você vencer os seus limites, para você alcançar os seus sonhos, você vai ter que se esticar.
Você vai ter que romper os seus limites, você vai ter que mudar o seu mindset, você vai ter que deixar de fazer muitas coisas que você faz. Você está disposta? Minha pergunta para você é essa. Você está disposta a mudar tudo isso? Para vencer os nossos gigantes, não podemos usar outras armaduras de outras pessoas. Para vencer os nossos gigantes, precisamos da nossa armadura. E eu quero dizer para você, o mundo, essa sociedade louca, ela fala hoje que você só pode ser bonita se você estiver igual a fulano. O mundo diz que você só vai ser bem-sucedido se você tiver o celular tal, você tiver o computador tal, se você estudar na faculdade tal. Lógico, estudar numa boa faculdade, fazer uma faculdade, ter um celular, morar numa casa, ter uma casa é importante, mas não importa qual, você vai construir. Hoje a sua condição é de ter algo simples, mas estuda, trabalha, se reinventa, economiza, para de gastar, e esteja no altar. Eu falo muito isso. Sabe, uma das coisas que protege a gente é estar conectado com o altar. Sabe o que é altar? Quando eu falo altar, você que está me escutando aí que não é evangélico ou de outra religião, é a igreja. Você ir na igreja, você se ajoelhar. Sabe, você se ajoelhar ali. Agora em tempos de coronavírus, nós voltamos agora já com as igrejas. Nós não estamos chamando no altar, as pessoas vão se ajoelhar na cadeira. Mas é muito forte, gente. É você se arrepender, é você falar, Senhor, eu não quero. Tira essa voz da comparação. Eu não quero mais ficar olhando. Sabe uma coisa que a mulher sofre neste século? Com a comparação. Tanto que algumas campanhas publicitárias de mulheres, vocês sabem que tem sido com pessoas acima do peso? Por quê? Por que a mulher que está acima do peso, ela não é bonita? Por que ela não é carinhosa? Por que ela não é gente boa? Vocês estão entendendo? Lógico, tem a questão da saúde. Tudo tem que tomar cuidado com a saúde. Eu lido com esse dilema. A questão de você não estar acima do peso é por causa da sua saúde. Mas por que não? Por que não pode ser uma modelo? Por que não pode desfilar? Aí as mulheres, eu conheço dezenas de mulheres que são anoréxicas. São anoréxicas. Por quê? Por causa do padrão de beleza. Sabe, o padrão, nosso padrão de beleza está deturpado, está podre. E olha, como eu sofri, lembra que eu falei para vocês que eu sofri muito por ser filha de pastor quando eu morava em Goiânia, quando eu estudava na escola, no ensino médio. E além, por eu ser rejeitada pelas pessoas, eu comecei a ter baixa estima. E eu me olhava no espelho e falava assim, por que eu sou assim? Por que meu cabelo é feio? E eu quebrei o dente, caí de acidente de bicicleta, tem uma saga para contar de um acidente de bicicleta com 12 anos, mas já está recuperado. Tive que fazer implante nesse dente, passei várias cirurgias, foi uma coisa bem conturbada, mas aí eu fiquei com um tempão com o dente quebrado, aí que eu me senti mais feia, minha adolescente, e eu era gordinha, eu fui gordinha, né? Essa época de adolescência de 12 para 15 anos, bem fortinha. Aí me achava feia, aí minha mãe falava, minha filha, você tá tão bonita. Tô nada, a senhora tá inventando, tá falando isso porque, meu Deus do céu, gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, a minha mãe foi uma santa, porque eu dei tanto trabalho nessa fase, porque eu era chata, eu era encrenqueira, eu era, sabe, amargurada, sabe aquela, e eu tinha tudo, não tinha por quê, por causa dessas questões emocionais. Hoje eu entendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro foi a questão da rejeição da sociedade, dos amigos, porque eu não estudava em escola cristã, porque não tinha na minha idade, porque eu era mais velha. A igreja até tinha uma escola, mas não tinha para minha idade. Então eu tive que estudar em escola normal. E eu sofri muito, porque naquela época era igual hoje. Hoje ser cristão é maravilhoso. Hoje ser cristão, ser evangélico é o máximo. Naquela época não era, gente, era tenso. E aí eu sofri, aí depois teve a questão da mudança, eu sofri de novo. Então assim, eu sofri muita rejeição. Mas não sofri rejeição da minha família, dos meus pais, graças a Deus da minha mãe, de pessoas que me amam. Mas faz parte o relacionamento. Nessa fase da adolescência, os amigos são muito importantes. E isso foi muito ruim pra mim.
E eu comecei nessa parte da escola a me comparar muito. E eu lembro que eu me comparava, eu não achava que eu era bonita. Eu sofri muito tempo com isso. Muito tempo. E hoje eu olho para trás e falo, misericórdia, que loucura. Tipo, mas gente, isso é o quê? Isso é uma artimanha do inimigo. Porque se você escuta essas vozes, você desfoca. Vocês estão entendendo? Quando você está focado no seu sonho, você quer ser a mulher antifrágil, você quer ser uma mulher que reinventou, que persiste atrás dos sonhos, que faz o que é preciso, que se estica. Quando você escuta essas vozes, você começa a perder o foco. Você tá aqui na linha, você começa a virar para a direita, você começa a ir para a esquerda. Você se perde. Você perde tempo. Você não sabe para onde você vai. E esse é a artimanha do inimigo. Então, o mundo hoje prega que a gente tem que fazer o quê? Fazer o que o outro quer. O lema do mundo hoje é fazer o que o outro quer. O que o outro quer é que vale para mim. O que o outro quer é que é legal. Para com isso. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus não está sobre uma cópia. Você não tem que ser cópia de ninguém para você ser amado. Seja você. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Seja intensa. Seja uma mulher abençoada. Se doe. Sabe? Seja cheia do Espírito Santo. Quando você estiver cheia do Espírito Santo, você vai conseguir caminhar. Você vai conseguir deixar as vozes da rejeição e as vozes da comparação. A última voz, a voz da intimidação. Está lá em 1 Samuel 17, 42, 44. Diz assim: voz da intimidação. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Gente, aqui Golias intimidou Davi. E o que eu quero dizer para você, pessoas que te intimidam, vozes que te intimidam, se você estiver cheio do Espírito Santo, isso não vale nada. Coloca isso debaixo dos seus pés. Fala, essa voz não vale nada, essa voz não tem poder sobre mim. Não deixa pessoas te intimidarem. Esteja cuidado, as 5 pessoas mais perto de você são as mais importantes. As 5 pessoas que precisam andar do seu lado são pessoas que têm que estar no mesmo propósito que o seu. São pessoas que têm que te apoiar. São pessoas que têm que pensar e sonhar como você. São pessoas que têm que ser cheias do Espírito Santo. Agora, se você está conectado com pessoas que não aceitam Jesus, não concordam com você, que vivem de rejeição, vivem de comparação e ficam te intimidando o tempo todo, como é que você vai conseguir vencer? Vocês estão me entendendo? Como é que você vai conseguir alcançar novos voos? Como é que você vai conseguir alcançar grandes coisas na sua vida? Você não vai. Você não vai nunca. Por quê? Porque você fica paralisado por causa dessa voz aqui, ó. O inimigo, né? Vai tentar te intimidar. Ele vai colocar, sabe como? Pessoas, vai colocar situações, vai colocar... E eu quero dizer para você, e aí, o que eu faço? Meu Deus, eu estou, sendo intimidada. Então, o que eu faço? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um jejum. Você vai ligar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu psicólogo e vai falar, eu preciso de um apoio emocional. Eu estou sendo intimidado, eu estou indo no caminho certo, eu estou endireitando a minha vida, eu estou mudando a rota, só que tem uma pessoa que está me intimidando, botando medo em mim. Sai fora desta pessoa.
Não esteja colado nesta pessoa. Essa pessoa não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é do inimigo para ti. O quê? Para te paralisar, para que você não saia da armadilha que eu falei essa semana, que é de você ficar, né, como é que chama, gente? Eu esqueci. Tanta coisa que eu já falei que ser aprovado por todos. Você continua na armadilha de aprovação. A intimidação é para isso, para você não sair, não tomar, não colocar os seus planos. Sabe quando você está orando e Deus vai te dar planos, você tem certeza, você está forte, você tem certeza que é isso, alguém vem e te intimida? É isso aqui, ó. Golias intimidou Davi. Golias chegou para ele e falou assim, você não vai dar conta. Só que Davi não estava nem aí, porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Gente, olha que coisa mais forte. Davi não estava com a armadura de Saul. Davi não preocupou com o que ele estava vestindo. Davi preocupou com quem ele estava lá dentro dele. Ele pegou uma pedrinha funda e falou, o meu Deus é comigo e eu vou ganhar, porque eu sei quem eu sou em Deus. Davi não deixou que as vozes... Gente, eu mostrei 3 vozes. Intimidação, rejeição e comparação. E tem muita gente que vive sendo assolado por essas vozes, mas elas estão presas. E é por isso que eu estou aqui. Por quê? Para te ajudar. Para que você possa vencer isso. Para que você possa ir adiante. Para que você possa anular as forças destas vozes, dar um basta. Dar um basta. Olha como Davi respondeu. 1 Samuel 17:45 para a gente acabar. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Toda vez que alguém te afrontar, toda vez que alguém te intimidar, você pega esse versículo aí e anota. Toda vez, vamos lá, alguém vai vir contra você. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. A pessoa vem com você com espada, com lança e com escudo, poderosa, toda armada, com uma armadura top. E aí você diz assim, não importa quem você é, não importa como você está, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Se você estiver conectado com o poder de Deus, você vai vencer todas estas vozes. E Davi teve a cabeça de Golias na mão dele. Ele jogou a funda, matou a pedra bateu na cabeça, ele caiu, puf, e ele foi lá, pegou a espada e levantou a cabeça. E ele venceu. E eu quero dizer para você, nós podemos vencer. Você pode vencer estas vozes. Basta você querer, basta você se centrar, basta você, estar conectada com as pessoas certas. Basta você conectar com o Espírito Santo. Basta você alinhar as estradas que você tem tomado. Ok, gente? Gente, meu tempo acabou, 19 horas, queria ficar aqui mais para você, tá lindo aqui. E eu quero dizer para você, você que chegou no final, não assistiu, corre lá no Telegram, assiste lá. Segunda-feira voltaremos com mais Mulher Antifrágil 18 e 27. Agora, gente, hoje eu não tenho meu flip chart, mas vamos tirar fotinhas? Dá para tirar com a luva? Já tirou foto, Rafa? Tirei. Mas vamos tirar mais. Então vamos lá, mais uma foto aqui, a foto. A foto para poder postar. A lua. Bora, Rafa. Só um minuto. Aqui. Beijo, gente. Fica com Deus.